Se eu tivesse conhecido isso lá em 2019, certamente eu teria perdido, eu teria ganho muitas noites de sono, porque eu sou o tipo de cara que tem um problema para resolver, eu não consigo dormir se eu tô com um bug, um negócio lá, eu vou ficar até de madrugada. E quando tu tá começando, tudo é bug, tudo é difícil, qualquer coisa é terrível. Então você perde muito tempo com uma coisa que é tão besta, que é tão fácil, mas que ninguém entendeu a letra, sabe? Então acho que a didática, a atualização e a comunidade teriam sido muito importantes para mim, se eu tivesse começando hoje. Então, acho que hoje, e eu com um pouquinho mais de experiência, acho tão importante quanto se eu tivesse começando, mas fico me colocando no lugar, assim, sou mega júnior da primeira contato da AWS, não sei como é que cria um security group ali, olhei ali as aulas e ainda estou perdido. Pergunta à comunidade, alguém vai prontamente responder. Isso é um diferencial muito grande. Sou o Matheus, tenho 36 anos, moro em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Trabalho como DevOps Engineer, numa empresa brasileira que trabalha com consultoria de DevOps, né, num cliente americano, e também outra empresa diretamente lá no Vale do Silício, que faz também consultoria e outsourcing e staff augmentation aí para clientes. Eu trabalho com TI desde que eu me conheço por gente. Comecei trocando placa-mãe, instalando o Windows e fonte, atendendo cliente em casa, arrumando impressora, esse tipo de coisa. E para mudar um pouquinho de cenário, eu entrei numa empresa que hoje é a empresa aí que fabrica as urnas eletrônicas que a gente vota aí no Brasil. E eu trabalhava como técnico de campo, porque eles também fabricam as máquinas de saque dos bancos, por exemplo, Caixa Federal, Bradesco e tal. E basicamente eu ficava lá viajando de cidade em cidade e resolvendo os problemas que essas máquinas tinham. Então, trabalhei 9 anos nessa empresa. Foi assim, foi bem legal porque eu aprendi muita coisa de eletrônica e mecânica, sabe, que eu não tinha muita noção. E também conheci muitas cidades, assim, viajava na região toda. Então, basicamente, meu dia a dia era viajar, trocar as peças das máquinas, fazer chamada e tal. E nisso, o tempo foi passando e um amigo meu me convidou para uma jornada interessante que foi ser empreendedor. Empreendedor do quê? A gente abriu uma loja de cerveja, que não tinha em absolutamente nada a ver com o que a gente trabalhava, mas foi assim, foi muito interessante. Trabalhei em 3 anos, a loja ainda existe, só eu que me desliguei. Trabalhei 3 anos nessa função e, assim, tu conhece muita gente, trabalha com um tipo de perfil de público completamente diferente, dá muita risada, acontecem umas situações Cerveja absurdas. artesanal? Não, não, era literalmente a gente chama aqui de 24 horas, que é uma janelinha que o pessoal vem para o carro, tipo um drive-thru de cerveja. Entendi. Então tinha bastante movimento, tá? Foi bem bacana. E daí, assim, a minha esposa tava um pouco sem perspectiva profissional e ela recebeu um convite para trabalhar com médico em Santa Cruz do Sul, uma cidade de 300 quilômetros daqui. E eu também estava um pouco sem perspectiva e que quer saber, vamos fazer uma mudança de vida. E quando isso foi decidido, eu comecei a mandar um monte de currículo para tudo quanto é empresa de Santa Cruz, para tentar já chegar lá com algum emprego, né, para não ficar sem fazer nada. Então, eu dei um pouco de sorte, assim, porque eu mandei currículo na segunda, esse flood, essa tsunami de currículos, e na terça-feira me chamaram. A empresa que vende aplicações de ticket, e me chamaram, a gente precisa de um cara que trabalha com a AWS, que tem um monte de servidor, o que é AWS? Tá, vamos lá, vamos embora. Nesse meio tempo comecei a pesquisar um monte de coisa, interessante, não conhecia, realmente não conhecia as facilidades isso foi em 2019, era difundido, mas nem perto do que é hoje a cloud, né? Então, da pandemia para cá, a coisa melhorou bastante. Eu cheguei lá assim, ó, cara, esse aqui eu tenho uma provinha para te fazer aqui. Eu não sei como eu fui bem nessa provinha, eu acho que já devia ter ouvido falar de alguns conceitos e tal, foi o que eu consegui fazer. E acho que eles gostaram do perfil. E eu lembro no primeiro dia de trabalho assim, ó, cara, esse aqui tá usuário, esse aqui tá senha, agora esses servidores aqui é com vocês. Era eu e um outro colega que também não tinha muita experiência, ele já tinha uns 4 meses de empresa lá, então também estava aprendendo, se especializando. Eu tinha um pouquinho mais de conhecimento em Linux, por ter trabalhado com alguns servidores, já alguns roteadores também, mas nada, sim, eu sabia navegar nesses diretórios, era só o que eu conseguia fazer. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, porque a gente era responsável por servidores de aplicação de grandes players, tipo Flamengo, Esporte Clube Internacional, Bondinho Rio de Caramba. Janeiro. Não sei se eu posso falar esses nomes aqui, mas enfim. Pode. É.
Então, assim, coisa grande mesmo, sabe? Produção grande. E era realmente a requisição, assim, era servidor, o EC2 rodando lá, da forma mais crua possível, com os backups e tal, algum tipo de segurança, mas era aplicação em PHP, Postgres, os clientes maiores tinham load balancer, e RDS, os outros não, era tudo local. Então tinha todos os desafios inerentes aí desse tipo de arquitetura, né? E a gente conseguiu implementar um monte de coisa. E veio a pandemia, e assim, a ideia era vamos enxugar custos, porque os nossos clientes, que são times de futebol, não vão ter mais jogos. Então a gente precisa diminuir o custo da infraestrutura desses caras. E aí foi todo feito um estudo com o conhecimento que a gente tinha na época de baixar, porque assim, tudo era criado com uma instância padrão, era C5 alguma coisa, e independente do tamanho do projeto. Então, tipo, vamos dimensionar isso pro tamanho certo. Não tem, é um time pequeno ou um evento pequeno, coloca a instância pequena, e assim vai indo. Vamos diminuir os EBS, tinha, assim, backups absurdos, de anos e anos de backup, não tinha life cycle de nada. Então, a gente conseguiu fazer uma limpeza e enxugamos em 60%, assim, a conta. Foi sem modificar a arquitetura, sem usar saving plan, sem usar reserved, só basicamente limpando, fazendo uma varredura lá e limpando tal, as EMAs, backups e diminuindo o tamanho das instâncias. Fiz uma coisa que nunca tinha feito antes, que era usar swap em máquina virtual para diminuir o tamanho dos discos e tal, diminuir o tamanho das instâncias. E, cara, nisso eu comecei a estudar, tipo, mas deve ter jeitos mais interessantes de gerenciar isso aqui, que não só, assim, entra em um servidor por servidor, acessa e tal. Daí que eu comecei a me interessar por DevOps e as ferramentas inerentes ao DevOps. Comecei a estudar Docker, Kubernetes, Terraform e me apaixonei por Terraform. E comecei a procurar, assim, outras oportunidades que eu pudesse aplicar isso e também que pudesse melhorar minha realidade financeira. E foi o que eu consegui quando eu entrei como DevOps Júnior num projeto de migração da GetNet. E basicamente eles tinham um monolito em C e a ideia era transformar em microserviços no Node.js. Eu não sabia nada, nem o que era que estava acontecendo, assim, eu era completamente perdido. E eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas quando entram num novo trabalho, que a stack é completamente nova. Foi assim um monte de aprendizado. Foi minha primeira aprendizado, meu primeiro contato com Jenkins. E era groove no sentido literal, não era nada declarativo, era tudo groove e muita programação. E o pessoal que trabalhava lá já entendia um monte de programação, era gente muito experiente. Então a minha ideia era tentar ajudar naquele pipeline. Só que eu acho que eu mais apanhei do que bati nessa tarefa. E então, contei com pessoas muito legais que me ensinaram um monte de coisa sobre infraestrutura Era uma cloud, mas uma cloud privada, um data center privado do banco, não era na nuvem pública. Então, era diferente, tudo tinha que ter capacity plan para saber se aqueles servidores, se o data center comportava aquele servidor que nós queríamos criar. Então, tinha algumas coisas que eu nunca tinha Esse qual foi trabalhado o antes. ano? Foi em 2020. Então, foi bem interessante. Findado esse projeto, uh, eu fui para outra outsourcing em que mudei de cloud, fui para GCP. E também tinham DevOps muito experientes, e a minha tarefa basicamente nesse projeto era tentar otimizar alguns custos, porque os clientes que eles trabalhavam no GCP criavam recursos e quando era deletado o projeto, nem sempre todos os recursos eram deletados. Então, eu trabalhei numa parte bem específica, que era de limpar os PV e PVC da Azure. O projeto era no GCP, mas aquele cliente específico era um banco em Dubai que os dados não podiam sair de Dubai. Então, a gente teve que fazer um pequeno escopo para Azure, que tinha a região lá. Isso foi em 2020 até final de 2020 até metade de agosto de 2021. Né? Então, basicamente, trabalhei nisso. Era uma automação em TypeScript. Eu não tinha experiência nenhuma em TypeScript, e não tem ainda, assim, eu apanhei bastante, mas a gente conseguiu entregar. Então, eu entrei nessa empresa que eu estou até hoje, e, assim, foi um achado, porque encontrei um sênior que realmente estava disposto a me ajudar e me dar os nortes, e houve, assim, uma sincronia. É uma empresa pequena, hoje tem 4 colaboradores, a gente presta serviço para um cliente bem grande, e a gente é responsável hoje por toda a infra, todo o CI/CD, custos, tanto de GCP quanto de AWS. Nesse meio tempo,
Eu tirei Esse teu certificação cliente é de onde? Tu é falou. dos Estados Unidos. Então, tudo é feito em Frescode. Eu consegui tirar a certificação Terraform, tirei a certificação do Cloud Practitioner, tirei a certificação do Solutions Architect Associate também. E assim, veio esse monte de informação ao mesmo tempo e com alguns conceitos que tu vê nos cursos, tu vê nos vídeos no YouTube, tutoriais, mas que tu não consegue aplicar ou visualizar no teu ambiente, sabe? Então era mais ou menos isso que eu estava procurando como próximo step assim na minha formação. Era algumas coisas práticas para mim poder trabalhar. E fora isso, no cliente também a gente trabalha hoje com Kubernetes, algumas coisas serverless, e tenta automatizar o que der, usando GitHub Actions, ou Jenkins, ou CI/CD que for. Como eu trabalho no período do Pacífico, me sobra a manhã toda livre. E eu não, tipo, eu não ficava dormindo de manhã, eu ficava ali de bobeira, sem fazer nada, né? Eu, mas quer saber, já que eu tenho que trabalhar até tarde, por que não, né, já que eu sou PJ, obviamente, conversei com o meu chefe, lá, tá acontecendo isso, é part-time, não vai ter overlap aí entre as empresas, mas eu quero deixar bem claro que eu vou assumir outro emprego também no horário que eu tô livre, até para não deixar as coisas bem claras. Tudo tranquilo. Então, algumas experiências legais. O primeiro projeto que eu entrei lá e foi bem na época que estourou a guerra. Então, assim, eu trabalhando para uma empresa ucraniana, com colegas ucranianos que estavam lá sobre a mira de mísseis. Foi, cara, assim, uma experiência. Nossa. Em várias situações, tu tá nas dailies, nas meetings, o pessoal, acabou de soar o alarme, eu vou ter que ir para um bunker. Tchau. Ou as mulheres, assim, eu vou ter que sair do país, daí eu ficava em dúvida, vamos sair do país, eu não posso, porque meu marido não pode sair do país, então ou sai todo mundo, não sai ninguém. Então, aquela incerteza, assim, que a guerra trouxe, fora o custo econômico de tudo, né? Alguns colaboradores desligados e tal. Só que, claro, essas empresas, elas têm sede nos Estados Unidos, então algumas pessoas conseguem ser realocadas e tal. Mas, basicamente, o projeto que eu trabalhei foi para um cliente mexicano, então, era uma startup mexicana muito parecido com o Nubank, e a ideia era fazer um CI/CD, eles tinham uma aplicação em .NET, só que eles não tinham CI/CD. Todo o processo de deploy deles era, tanto em dev quanto QA, era manual, era pegar o binário e jogar dentro do servidor. Então, Direto ao Visual Studio. direto. Então, assim, tava meio complicado, sabe? Isso, e deu um pouco de trabalho, e eu dei sorte também, porque eu entrei junto com um desenvolvedor .NET que tinha, assim, acho que 30 anos de experiência, desde o Windows 3.11 o cara trabalha com isso. E a gente teve que automatizar no GitLab esse deploy. E foi minha primeira experiência deployando em Windows. E, e esse tipo de automação assim, no Windows ele é mais complicadinho, porque nem tudo às vezes rola em linha de comando. Então, É meio ele, braçal. É é, ele conhece, né? conhece. Ele teve que fazer algumas coisas na aplicação para que a aplicação suportasse uma chamada de API e fizesse tudo na aplicação mesmo, fizesse deploy dentro do servidor. Não conseguiu automatizar via GitLab inteira, teve que fazer um third party aí. Então, foi bem desafiador. E hoje eu trabalho num outro projeto. Esse projeto terminou, estamos num outro projeto agora, que é uma startup que eles fazem. Vai ser tipo um TikTok, só que para esportes como beisebol, futebol americano, NBA. Tu vai conseguir assistir o vídeo no celular e conseguir fazer mensagem, trocar mensagem, tipo uma live do YouTube acontece, só que para esportes. Então, o processo está bem no início, a gente está na fase de estudo ainda, de requirements, tem um time bem bacana, pessoal bem sênior, pessoal do iOS, Android, eu como DevOps, tem Product Manager, completinho para o pessoal que faz os designs, o time é squad completo. E também tudo na AWS, então eu estou vendo que o meu caminho realmente vai ser a AWS, eu quero dominar muito bem essa nuvem antes de partir para outra, porque os conceitos são parecidos, nas outras são, mas não é tão simples migrar de uma para outra. Não é, a Azure é diferente, a precificação é diferente, a GCP é outra coisa, os conceitos inerentes à administração da nuvem, eles são diferentes, né? No fim, é uma máquina virtual qualquer uma, mas como chegar até lá é diferente de uma nuvem para outra. Então, antes de eu querer saber um pouquinho de tudo, eu quero saber bem uma coisa. Então, minha ideia realmente é talvez tirar mais certificações da AWS, ir para o nível especialista, mas eu estou assim, bem no começo da minha jornada, então eu quero pegar mais cancha, como se diz, antes de tentar uma prova mais difícil que nem essa. Legal. Matheus, e como foi que tu me conheceu? Cara, eu te conheci num vídeo do YouTube que tu estava ensinando, se eu não me engano, era alguma coisa sobre VPC,
Porque eu sempre queria viver pensando em Terraform, mas eu nunca fui na mão lá e criei bonitinho um por um. Mas peraí, deixa eu entender qual é a diferença do router default. Nunca tinha parado para analisar isso. Daí eu pensei, daí eu vi a propaganda da formação e eu, cara, quer saber? Isso aqui tem lab, tem comunidade, é interessante. Acho que eu posso contribuir e também aprender com os colegas. E se tem lab, que é a coisa prática que eu quero, acho que é o caminho. Eu tinha alguns gaps, por exemplo, eu trabalho com AWS no dia a dia, então muita coisa eu consigo já estudar e aprender sozinho, mas alguns gaps de serviços que de fim a fim, por exemplo, implantar uma aplicação no ECS, eu nunca trabalhei com ECS. E aqueles conceitos ECS, para mim, como eu trabalho com Kubernetes, acaba ficando um pouco, como é uma aplicação da AWS, como é que eu coloco no ar, se eu quiser migrar minhas coisas do EKS para o ECS? E daí isso a formação tem, essas coisas práticas, pegar um Elastic Beanstalk, eu nunca usei, mas a formação me deu a base para mim pegar uma aplicação, seja ela na linguagem que tiver disponibilidade no Elastic Beanstalk ou em Docker, e levar ela em produção num serviço que eu não conhecia, porque eu nunca tive a oportunidade de trabalhar. Então, esse tipo de coisa aumenta. Provavelmente a próxima vez que eu tiver que fazer algo em produção, obviamente tu vai ter as dificuldades inerentes da primeira vez que tu faz em produção, mas eu já tenho uma base, sabe? Tenho um norte muito forte. Então, isso já certamente vai acelerar muito o processo de entrega dessas tarefas. Eu vou ver um vídeo sobre ECS, por exemplo. É muito diferente tu ver um vídeo de ECS e fazer um projeto em ECS. Muda muito a percepção das coisas. É o que eu sempre digo, se só olhar ajudasse, todo cachorro era açougueiro, né? Então, assim, não adianta, tem que botar a mão na massa e tem que apanhar e tem que ter dificuldade. Eu acho que o mar calmo ele não faz bom marinheiro, é quando tu encontra um problema e tu tem que correr atrás, documentação. E isso eu achei legal da formação, que a comunidade tem um problema, ó, pessoal, alguém já passou por isso? Às vezes só é um espaço num YAML ali, às vezes é uma coisa que às vezes tu tá tão focado no problema que tu deixa passar uma coisinha tão besta e o cara lá que tá com a cabeça fresca, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, é bem fácil. Então, a oportunidade de conhecer pessoas, de ter esse networking com o pessoal e poder trocar essa ideia é uma coisa que me motivou, fora também a atualização dos conteúdos. Por exemplo, já tem conteúdo sobre a Instance Connect EC2, que é uma coisa que foi lançado esses dias para a AWS e que ajuda muito. E então, essa atualização constante do curso, a comunidade, os labs práticos, que dá uma imersão inicial muito grande na nuvem. Eu fico imaginando se eu não tivesse conhecimento nenhum em nuvem, na cloud, se eu entrasse nesses labs, cara, tu sai quase pronto para fazer com a certificação, sabe? Tu sabe, serviços core, ali tu já sabe tudo. Então, isso é bacana. Hoje, eu não pego assim, hoje eu vou fazer um módulo inteiro. Normalmente eu vou por necessidade. Por exemplo, quero me especializar, tenho uma tarefa, eu quero gerenciar alguns grupos de usuários na IEM. Deixa eu ver se a formação que não me dá umas boas práticas, uma forma que eu possa ver uma outra ótica de como eu pensei inicialmente. Eu vou lá e faço olho as aulas, vejo, isso aqui encaixa, isso aqui não encaixa, isso aqui é legal. Aconteceu com o ECS, eu tive esses tempos que fazer um CloudFormation inteiro em ECS. Se eu não tivesse conhecimento de como funcionava o ECS por causa das aulas, eu não saberia como codar isso no CloudFormation, porque não tem como tu automatizar algo que tu não sabe como é que funciona. Então, ajuda a dar celeridade, é muito melhor do que começar do zero e ter alguém que te indique, pegue, cara, assim funciona assim, tu vai fazer assim, assado, é muito mais rápido do que tu ter que descobrir e desbravar tudo sozinho, com conceitos, às vezes tem gaps de conceitos que tu demora a entender, e eu evito buscar o chat GPT para esse tipo de conceituação. Eu tento pegar vídeos e a formação para me dar toda a base antes de. Eu gosto de sempre afiar muito bem o machado antes de sair cortando as árvores, sabe? Basicamente isso. Mas também não pode demorar muito afiando o machado, às vezes a gente tem que entregar, né? Então a ideia. A formação tem me auxiliado muito nesse sentido, fora que ela entrega coisas a mais, por exemplo, aula de Docker, aula de KS, de Kubernetes, CI/CD, que te apresenta para o mundo DevOps. Então, não é apenas a formação em cloud, ela é como um cloud engineer, um DevOps como um todo, sabe? Então, isso ajuda muito. Eu acho que, assim como eu tinha já olhado os teus vídeos, eu vejo que a didática é uma coisa muito importante. Como eu falei, quando tem gaps de conhecimento, às vezes tu precisa que todo um contexto seja dado. Não adianta dar um ponto específico sem dar todo o contexto da coisa. E a formação trabalha muito bem isso. Então, eu acho que isso dá um embasamento fora, como eu falei, da comunidade. Isso é muito legal, tu conhecer pessoas e poder ajudar ou ser ajudado em algumas situações. Então, tu acaba tendo um network bacana, as aulas para conhecer o pessoal, tu conhece pessoas do Brasil inteiro.
com experiências diferentes, com clientes diferentes, com senioridades diferentes. Então, e fora que essa parte de atualização de conteúdos é uma coisa que me chama muita atenção, porque não é um curso fechado. Ele está sempre em constante alteração e atualização. Isso é bacana. É diferente do que um curso da Udemy, por exemplo, que o cara vai lá, faz um curso em 2019, cara, tem serviço que nem existia em 2019. Então, talvez ele não sirva mais hoje, sabe? Ou, ou tá faltando com esse conhecimento hoje. Então, acho que isso é uma coisa que realmente tem que ser bem highlightada na formação. Se você pudesse voltar no tempo e repensar, eu devo hoje começar por uma certificação ou começar por um treinamento prático? Treinamento prático, com certeza. Porque a certificação, assim, é uma decoreba, ela não te testa em nada. Então, ela testa a capacidade de tu decorar conceitos. Mas a empresa, ok, ela vai te contratar porque tu tem uma certificação, talvez sim, mas vai chegar na hora de performar no cliente e tu não vai saber o que fazer. Então, acaba que o sofrimento é muito maior. Eu sou muito mais a prática do que a teoria. Se puder aliar os dois, é ótimo, vai ser um profissional completo. Mas tem que começar por um lugar. Então, eu acho que a prática é muito mais interessante, até porque tu pode provar a tua teoria, tipo, fazendo projetos, colocando no GitHub, botando no portfólio, botando no LinkedIn. Então, tem formas de provar o teu conhecimento, né, fazendo provas. Agora, se tu tem só a certificação que tu passou um mês trancado no quarto decorando conceitos, vai chegar num teste e não vai saber fazer. Do arquiteto ali, deu bastante serviço a estudar, estudei bastante, mas eu ainda tenho dificuldade em algumas coisas práticas. Então, acho que assim, se eu tivesse começado no caminho inverso do prático, estudar como uns how-tos, um hands-on, antes, talvez eu teria passado na certificação mais fácil, porque eu já saberia o conceito, saberia a base. Então tem coisas ali que eu nunca tinha visto e sim, a AWS tem um ecossistema gigante, né? É impossível tu cobrir 100% aquilo ali. Tem até aplicativo para lançar radar no espaço, né? Então, poxa, mas assim, eu acho que a parte do core ali, que é a parte do EC2, da computação, do banco de dados, que é o que a nossa TI tradicional aqui está vivendo, ela é muito importante, cara, esse projeto aspecto prático que tu dá, e principalmente essa imersão no Lab dos 45 dias, isso é fundamental. Como eu falei, para mim que já trabalho com isso diariamente, foi bacana rever alguns conceitos e, beleza, eu não sabia disso. E aí vai lá e faz a prática e coloca no portfólio e as recrutadoras começam a pingar no LinkedIn, é bem bacana ver essa evolução. Você indicaria a formação AWS para um amigo? Com certeza, sem sombra de dúvida. Acho que para quem está começando na nuvem ou até